Mas a grande questão é como a gente lida com os tempos difíceis. Como a gente enfrenta os momentos baixos, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser o nosso olhar diante desses momentos. Sabe que exatamente essa pergunta tem desafiado várias correntes filosóficas e de espiritualidade no decorrer dos séculos. E as respostas acabam sendo diferentes. Por exemplo, de forma predominante, nas correntes espirituais do Oriente, orientais, a grande resposta para eles é: nós deveríamos cultivar mais o desapego. Desapego significa: olha, se eu me importar menos com o meu trabalho, eu vou sofrer menos quando eu passar por uma crise nele. Se eu me importar menos com o dinheiro, eu vou sofrer menos também quando eu passar por uma crise financeira. Ou mesmo se eu me apegar menos às pessoas, eu vou sofrer menos quando eu passar, por exemplo, por uma crise familiar. Essa é a ideia do desapego, e assim, essa é a ideia predominante em muitas filosofias orientais. E não dá para dizer que não funciona. Funciona, porque realmente quanto menos apegado a gente tiver, menos a gente sofre pela ameaça de perder isso. Mas o desapego também nos torna mais frios, mais apáticos, menos apaixonados pela vida, menos amorosos, e também não é isso que a gente tem buscado. Uma outra estratégia muito comum aqui nos nossos países, na nossa cultura, é a estratégia da negação. É aquela ideia assim de morte, bate na madeira, melhor não falar do assunto. Doença, não vamos falar. Crise financeira, não vamos nem tocar nesse assunto, porque vai que atrai. E isso ganhou muita força, especialmente quando veio aquele negócio de lei da atração e tal. Então as pessoas realmente acabaram criando uma superstição de que se a gente falar, a gente atrai. E aí qual que é o problema? O problema é que, querendo ou não, os momentos ruins eles vêm. E se a gente não fala deles, se a gente não se prepara para eles, se a gente não pensa neles, se a gente não conversa sobre isso, quando eles vêm a gente está despreparado. Sabe, a estratégia de muitas pessoas é lidar com os momentos ruins como lida com uma tempestade. Assim, a gente evita ao máximo, e quando acontece a gente só se esconde e fica esperando passar. Mas essa também não é uma postura equilibrada. A postura cristã, ela é diferente. Ela não está nem no desapego, ela também não lida tanto com a negação, também não é isso. A postura cristã, ela vai dizer que momentos difíceis fazem parte da vida, fazem parte, diversas passagens da Bíblia vão dizer isso, mas elas vão dizer algo bem interessante, que nós podemos ter segurança quando eles chegam. Olha só, por exemplo, o que Isaías 43:2 vai dizer, é um versículo que eu gosto muito: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Olha que bonito. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Primeira coisa, olha só, quando você passar, não é se você passar, ou seja, momentos difíceis fazem parte, quando você passar. Porém, quando você passar, olha só o que ele está dizendo: você pode passar por uma inundação, mas você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. O que o Isaías está dizendo é: momentos ruins fazem parte, mas quando nós passarmos por ele, Deus estará junto conosco, e eles não vão nos atingir de fato, eles não vão nos destruir, eles não serão o nosso fim, eles não envenenarão realmente a nossa alma. Então, de certa forma, nós estamos seguros com Deus, apesar de não estarmos livres. Dá para entender a diferença? E aí a Bíblia ela dá mais um passo. Quando Pedro vai pegar a mesma metáfora do fogo, e ele vai dar um novo significado no Novo Testamento, ele vai dizer: o fogo destrói muitas coisas, mas tem algumas coisas que quando são colocadas no fogo, elas não são destruídas, pelo contrário, elas são refinadas. E aí o Pedro fala no capítulo 1 da primeira carta dele, por exemplo, o ouro no fogo não é destruído, pelo contrário, o fogo é indispensável para purificar o ouro, para refinar o ouro. E ele está dizendo: olha, quando a gente passa pelas dificuldades, além de nós estarmos seguros com Deus, Deus ainda vai usar as dificuldades para nos purificar.
para nos amadurecer, para nos fazer crescer. E a gente tem visto um pouco disso nessa série de mensagens. 2 semanas atrás, nós vimos como passar por momentos difíceis nos ajuda a aprofundarmos a nossa vida de fé. Semana passada nós vimos como lidar com momentos difíceis nos ajuda a alinhar prioridades. Eu já vou dizer, se você não pôde estar junto com a gente, um desses 2 encontros vale muito a pena. Se dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, as mensagens estão lá. E você pode aprender muito com elas. E hoje a gente vai ver como passar pelos momentos difíceis solidifica o nosso caráter, as nossas convicções. Essa é a grande pergunta que a gente vai resolver hoje. Como os momentos difíceis podem solidificar as nossas convicções. Para isso, acho que um dos melhores exemplos bíblicos que a gente poderia dar é a história de 3 jovens que viveram em Jerusalém, no reino de Judá. Por isso eles eram judeus. E eles um dia passaram por um momento baixo muito grande. O país deles perdeu uma guerra. E muitas das pessoas que eles amavam e conheciam morreram. E outra parte dessas pessoas foram agora levadas para a Babilônia, que foi a grande potência da época que tinha justamente ganho a guerra. E agora eles tinham que trabalhar para que o reino, o império que arrasou o seu país, crescesse. E esses jovens foram para lá. Foram trabalhar na Babilônia. E tiveram muitas dificuldades. A principal delas foi que o rei, o imperador, o homem mais poderoso do mundo na época, chamado Nabucodonosor, resolveu fazer uma estátua de ouro de 27 metros, é mais ou menos 2 vezes a estátua do desbravador, para vocês terem uma ideia, uma estátua de ouro de 27 metros, e ele fez um decreto: olha, quando tocarem as trombetas, os tambores, todos têm a obrigação de se ajoelharem e adorarem essa estátua. O que para esses 3 jovens, que tinham recebido 3 nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, era um grande problema. Porque grande parte daquelas culturas eram politeístas, e vamos lá, né, gente, quem adora 60 deuses, adora 61, mas eles eram monoteístas, eles acreditavam que só existia um Deus, e o primeiro mandamento deles, assim como o nosso, é não adorar outros deuses. E aí, realmente, toca a trombeta, e todo mundo se ajoelha e adora a estátua, mas esses 3 jovens ficam de pé, e são levados ao imperador, e o imperador fala para eles: se vocês não adorarem a estátua, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E aí, esses 3 jovens estão num dilema, se coloquem no lugar deles: fazemos o que é certo, seguimos a nossa convicção, e somos queimados vivos, ou abrimos mão dos nossos princípios, e saímos ilesos. Esse era o dilema deles. O que eu quero que você repare é o seguinte: se eles tivessem continuado lá em Jerusalém, de onde eles vieram, eles nunca teriam passado por um dilema como esses. Foi justamente a crise que colocou eles nesse dilema. E assim, para nós também, nós temos valores, nós temos convicções. Agora a gente tem que lembrar que é justamente nos momentos difíceis, nos momentos de crise, que se torna ainda mais difícil seguir esses valores e essas convicções. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nessa última semana, aconteceram 2 situações comigo e com a Susan. A primeira delas, nós vendemos um pequeno terreno que nós temos numa cidade. E a gente estava lá justamente conversando com o corretor, fazendo o contrato de venda, e o corretor pediu: que valor que vocês querem declarar na escritura? Eu disse: mas é claro que foi o valor que a gente vendeu, né? Ele disse: você sabe que você vai pagar bem mais imposto assim, né? Se você mentir o valor, você vai pagar muito menos imposto. Eu disse: eu sei, mas dinheiro que não é meu, não é meu. Se o governo faz mau uso dele, não é meu dinheiro ainda, é dinheiro do governo, é dinheiro de todos. E ele falou: que bom que se fala isso, é muito bom se todos fizessem, né? Mas ele falou: olha, a maioria não faz. A grande maioria não faz. A grande maioria sonega. Então eu tenho um princípio que foi me colocado desde pequeno: dinheiro que não é meu, não é meu.
Se é dinheiro do governo, é do governo. Se é dinheiro de outra pessoa, é de outra pessoa. Segunda situação, aconteceu, a gente estava organizando uma festinha de aniversário para os nossos pequenos, e a pessoa que fez as comidas nos cobrou muito menos do que tinha sido acordado. E aí a gente falou para ela, né, olha, desculpa, né, mas o valor acho que está errado, porque a gente tinha combinado em pagar mais para você. E ela disse, é verdade, eu calculei errado, é verdade, é mais mesmo. Que pena, né, mas foi. Dinheiro que não é meu, não é meu. Não é meu. É de outra pessoa, é de outra pessoa. É do governo, é do governo. Princípios. Convicções. Convicções, inclusive, que estão na Bíblia. Jesus fala, dai a César o que é de César, né? E ele fala para a gente ter esse tipo de caráter e honestidade. Muito bem. Nós, pela graça de Deus, conseguimos dizer não nessas duas situações, mas no momento em que a gente está mais apertado financeiramente, naqueles momentos que de repente a gente está contando centavinhos para virar um mês, ou que a gente está tentando fazer o máximo, sobrar o máximo possível para pagar uma dívida, é mais difícil da gente manter esses valores de honestidade, de dizer dinheiro que não é meu, ponto final. É mais difícil. Sabe, por exemplo, quem é casado tem um compromisso de fidelidade, quem está namorando também, um compromisso de fidelidade com o seu cônjuge, seu namorado ou sua namorada, de não traí-lo sob hipótese nenhuma. Isso é um princípio, é uma convicção. Quando o casamento ou o namoro está bem, é mais fácil da gente seguir esse princípio. Agora, quando a gente está passando por uma crise conjugal, é mais difícil. Dá para entender? Momentos de crise, muitas vezes nos colocam diante desse dilema. E aí? Vai obedecer? Vai manter? Mesmo que seja difícil? Mesmo que seja aquele dinheiro que você precisaria? Mesmo que seja conveniente você ir por outro lado? Mesmo que seja mais fácil sonegar? Mesmo que seja mais fácil pegar algo que não é teu? Você vai manter ou não? Momentos de crise muitas vezes nos deixam de frente a uma fornalha. Essa é a ideia. Bom, gente, e além disso, a gente precisa dizer que esse texto nos deixa sem desculpas, né? Sabe, às vezes a gente negocia com a gente mesmo, né? A gente está passando por um momento difícil, a gente começa a se convencer de que dessa vez, só dessa vez, não tem problema a gente abrir mão de princípios. Não, peraí, eu estou passando por um aperto muito grande, Deus vai entender. Não, Deus também quer que eu seja feliz. A gente começa a negociar e de alguma forma a gente tenta justificar o fato injustificável de que a gente está abrindo mão de princípios. E essa história, ela me deixa de uma forma muito clara para mim, para todos nós. Pessoal, mesmo que nós estejamos diante de uma fornalha, nós não estamos desautorizados a abrir mão de convicções. Não estamos. E tem uma outra razão, uma razão inclusive teológica, que eu quero que vocês percebam aqui. A tentação deles era dobrar o joelho para uma estátua e sair ilesos. E eu vou dizer para vocês, sempre que a gente abre mão de princípios que nós temos a certeza de que estão na palavra, nós estamos dobrando o joelho para alguma coisa. Então se eu pego um dinheiro que não é meu, eu estou dobrando o meu joelho para o dinheiro e não mais para Deus. Se eu traio a minha esposa, por mais que seja uma crise conjugal, eu estou dobrando o meu joelho para o prazer próprio e não mais para Deus. E começou uma idolatria. Os princípios de Deus foram menos importantes do que a minha própria vontade. Sabe, a gente comentou, aliás, né, uma das desculpas que a gente mais usa, isso é importante, é a desculpa todo mundo faz. Vocês já viram essa, né? Mas eu estava vendo esses dias que tem um grande filósofo, grandes filósofos, que certa vez disseram, você não é todo mundo. Todas as mães, não é? Você já deve ter ouvido isso, não ouviu? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Ah, mãe, mas todo mundo tirou nota baixa, não fui só eu. Você não é todo mundo. Dito de uma forma mais bonita, a gente poderia dizer o seguinte, o errado continua sendo errado, mesmo se todo mundo faz. O certo continua sendo certo, mesmo se ninguém faz. Não é?
Bom, tem uma história que eu acredito que ilustra bastante isso. Um grande amigo que queria estar aqui junto com vocês, mas acabou não podendo, mas ele mandou uma mensagem para vocês, tá bom? Vamos ouvir juntos? Boa noite, comunidade Chapecó. Tudo bem com vocês? Edgar Coclin, de Concórdia. Frequenta a Melco aqui há 16 anos, desde o início dela. Eu sou amigo do Jorge, que fez estágio em Concórdia na Melco, onde passou 30 dias com a nossa família. Então eu quero ler, para início de conversa, eu quero ler um versículo bíblico com vocês, que está em Salmo 138, o 2 e o 3. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondestes, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. O que eu tenho a dizer para vocês é que, como empresário, com construção civil, sempre lutei com as minhas forças. Ia na igreja, evangélico, ouvia a palavra, mas entrava num vídeo, sem na outra, mas eu resolvia do meu jeito, não deixava Deus agir. Aí comecei a fazer obras públicas, particulares, onde havia muita questão assim de propina, vamos dizer, a corrupção, né? Eu faço aquela, você faz essa, mas tudo bem. Participei por um tempo, aí essas obras começaram a gerar impostos, sonegação. E quando eu vi, eu estava com o CNPJ da empresa, nome sujo. Aí falei para os meus companheiros, falei com advogados, dizendo, não, isso aí não se paga, essas contas do governo, você sonega. Então, tudo bem. Se passou um tempo, não tinha mais o que sonegar, tinha que pagar. E aí? Cadê os companheiros, cadê os amigos do Alves? Tudo bem. Aí se informa aqui, com advogado, se informa lá, o que eu tive que fazer? Parei a empresa, passei o nome do, vamos dizer assim, do laranja e abri outra empresa. Mas, mesmo assim, continuava com minhas forças, né? Aí começou a vir a oficial da justiça, questionar impostos atrasados da empresa parada, mas eu tinha que pagar esses impostos. Mas não vou pagar, vou continuar. E continuei, teimando com Deus e lutando com as minhas forças. Aí, de um certo tempo, tive que vender minha casa, uma parte financiada, mas vendi. Fui parar no aluguel. O que fazer agora? Vamos pagar aluguel, vamos construir uma casa. Eu não conseguia construir, não sobrava, não dava certo as coisas. Aí, a situação difícil, aí me roubaram uma caminhonete, na sexta-feira, sem seguro. Poxa, até a caminhonete, agora o que está acontecendo? Mas tudo bem. Compra um carro velho, compra outro, vamos trabalhar. E continuamos trabalhando. Aí começou a me dar um problema de saúde. Começou a me dar neurocicercose no cérebro. Fui nos médicos em Concórdia, tem que fazer cirurgia, não sei o quê. Aí fui parar, por indicação de amigos, numa clínica especializada em cabeça, cérebro no caso, em Passo Fundo. Meu médico de exames, fiz os exames em Joaçaba, que aqui em Concórdia não tinha esse tipo de maquinário. Voltei lá, 90 dias de tratamento, voltei em Joaçaba, fiz os exames de novo. Voltei para Passo Fundo, aí um médico lá, nunca esqueço até hoje, um senhor de idade, os filhos deles também são médicos, só de cabeça. E ele pegou e respondeu no envelope. Ele disse assim, cara, isso aqui são coisas que acontecem com poucas pessoas. Isso aqui é um milagre que aconteceu. Todos os anos que eu trabalho, dá para contar nos dedos essas coisas que acontecem. Então, vai para uma igreja e agradece. Mas já estava no fundo do poço, né? Doença, roubaram caro, imposto atrasado. Então, vou me agarrar com Deus agora. E fui para a igreja. Minhas filhas começaram a ir. Hoje eu tenho um filho que está fora do Brasil, que o Jorge ensinou ele a tocar bateria, tudo. E comecei a fazer as coisas certas. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, eu oro todo dia, todo momento que eu puder. Eu leio a Bíblia todo dia de manhã, oro todo dia, faço devocional todo dia. Sim, são coisas que você tem que dobrar o joelho, orar, agradecer, que Deus vai te dar direção. Hoje Deus me deu direção. Mas essa minha luta se passou mais ou menos 20 anos, essa guerra, essa confusão. Hoje eu tenho tudo pago, empresa redondinha, tudo certo. Essa aqui onde eu estou agora gravando esse áudio, uma casa que faz 8 meses que nós entramos a morar, que é minha, graças a Deus está paga. Então o que eu tenho para dizer para
para quem está muitas vezes em dúvida. Dobre o joelho e ore. Não queira a resposta agora para amanhã. Pode demorar um tempo, mas as portas vão abrir, portas vão se fechar. Você vai se questionar. Mas não saia do caminho de Deus, da palavra. Leia, busque e faça o bem. Nunca saia dessa direção. Um grande abraço para o Edgar, que deve estar vendo a gente. Grande amigo da Melk de Concórdia. Eu morei um tempo com eles por causa do meu estágio. E eu vi esse homem diante de uma fornalha. Se eu pagar os impostos que eu preciso, se eu não participar mais de corrupção e licitação, eu acho que a minha empresa quebra. Mas ele entrou na fornalha. Ele realmente pagou o preço da integridade, da obediência a Deus. E não foi fácil. Mas Deus abençoou. O fogo não queimou. E hoje ele está muito bem. Bom, pessoal, então primeira lição. As crises, elas nos testam a solidificar as nossas convicções. E mesmo diante da fornalha, a gente não está autorizado a abrir mão delas. Segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, algo muito importante, olha só. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sabe, a gente tem a impressão de que eles começam muito confiantes em Deus e dizem: não, Deus vai nos livrar. E aí daqui a pouco eles já não estão mais confiando muito. Mas eu não sei, se não livrar, mas não, parece que eles estão vacilando na sua fé, mas não é isso. O que eles estão dizendo é mais ou menos assim: Nabucodonosor, ó imperador, esse Deus tem poder para nos livrar inclusive da fornalha, e nós acreditamos que Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, não é porque Ele não pode, é porque Ele tem outros planos. Ele está conduzindo a gente de uma forma muito melhor que a gente não consegue nem entender hoje. Sabe, isso aqui é uma forma deles dizerem: nós acreditamos que esse Deus pode nos livrar e nós acreditamos que Ele vai, mas nós não confiamos nos nossos planos e nas nossas expectativas, nós confiamos nesse Deus. E se Ele ir por outro caminho, Ele é soberano e Ele está olhando mais longe do que nós. E eu acredito que muitas vezes a gente acaba abrindo mão de convicções, porque lá no fundo a gente acaba confiando mais no nosso plano. Ok, Deus quer que eu vá para cá, fazendo as coisas certas, mas aqui vai ser difícil. Eu queria mesmo ir para cá, fazendo as coisas um pouquinho erradas, abrindo algumas exceções. Eu acho que aqui vai ser bem mais fácil. Pensando bem, eu acho que eu vou ficar melhor com o meu plano, porque eu acho que o meu plano é melhor que o de Deus. A gente acaba abrindo mão das nossas convicções, porque de alguma forma nós acreditamos que a gente entende mais da vida do que o Criador dela. Não, é bem na verdade, eu acho que nesse caminho aqui eu vou ser mais feliz, e Deus está nos chamando para uma confiança. Gente, a obediência, ela nasce da confiança em Deus, nasce de um coração que diz: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, me conduz conforme a tua vontade. E uma vida que sabe que para a gente ficar na vontade de Deus, a gente tem que seguir os princípios dele. Isso que eu queria que você pensasse. As crises nos desafiam a confiar em Deus, e a obediência vem daí. Sabe, a gente poderia dizer, se a nossa confiança em Deus se resumir apenas aos momentos que Ele faz o que a gente quer, isso não é mais confiança, isso é concordância. Então eu concordo, é verdade, estou vendo, isso aqui é o melhor. Confiança é a gente dizer: Deus, eu não entendo, mas mesmo assim eu sigo do teu lado, sigo no teu caminho. Isso é confiança. Bom, gente, a história continua, e a gente entende o seguinte: o Nabucodonosor fica tão alarmado e tão brabo com eles, que acende a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. Ela acende ela de uma forma tão quente, que as pessoas que jogam eles na fornalha morrem. Imagina. E ele joga os 3 lá mesmo. Sabe o que acontece?
Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Uau! Sabe, eles não se queimam, e tem uma 4ª pessoa com uma aparência visivelmente sobrenatural e divina. Sabe quando a gente leu um pouco tempo atrás ali a passagem de Isaías que dizia que Deus nos promete que Ele estaria junto com a gente no fogo e que a gente não se queimaria? Quem imaginaria que essa profecia podia ser literal? Deus está junto, e Ele promete nos consolar e nos fortalecer, e nos trazer soluções e nos conduzir. A vida de Edgar comentou isso, a partir do momento que ele começou então a realmente obedecer e fazer as coisas certas, as coisas começaram a se encaminhar melhor. E mesmo se não se encaminhasse, a gente tem que fazer o que é certo, porque é certo, ponto. Sabe, quando eu li essa passagem essa semana, eu fiquei pensando uma coisa, esse pensamento bateu muito forte no meu coração. Eu prefiro estar numa fornalha com Deus do que ileso sem Ele. Eu preferiria estar numa fornalha com Deus do que ileso sem Ele. Então, voltando, as crises, os momentos difíceis, elas nos desafiam a manter convicções, confiando nos planos de Deus e na sua presença conosco. Elas nos desafiam a dizer: Deus continua aqui comigo, Ele me ama, Ele tem planos para a minha vida e eu vou continuar obedecendo e seguindo os seus princípios. Sabe por que para mim isso é tão importante? Porque a gente vê a igreja evangélica brasileira crescendo em várias cidades, inclusive em Chapecó. Mas a gente não vê, isso é importante a gente dizer, a gente não vê os indicadores sociais melhorando bastante, muito. A violência muitas vezes continua a mesma, as pessoas continuam falando mal das outras, a desigualdade continua igual. Por que as igrejas crescem? E o mundo não sente isso. Sabe por quê? Porque muitos cristãos querem seguir a Deus, mas continuam dobrando seu joelho para outras coisas. Continuam dobrando seu joelho para o dinheiro, para o sucesso, para o prazer próprio. Sabe, e o que a gente precisa entender é que seguir a Jesus significa sim um compromisso de obediência, de integridade, de honestidade, de fidelidade, de amor. A gente não pode mais abrir mão dos nossos valores, negociá-los, mesmo diante de situações difíceis, onde parece plausível fazê-lo. Deus nos chama a permanecermos firmes, guardando os princípios de vida que Ele nos confiou. Como, Jorge? Bom, tem uma forma de nós fazermos isso, e eu quero que você perceba isso. O versículo para mim mais importante dessa história, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Repare aqui, o seu anjo, não um anjo, o seu anjo. Eu não sei se você conhecer um pouco mais de Bíblia, você vai perceber uma coisa. Existe uma figura, talvez uma das figuras mais misteriosas que aparecem no Antigo Testamento, que é chamado de o anjo do Senhor. Não é um anjo do Senhor, se usa propositalmente o artigo definido, o anjo do Senhor. E é interessante que essa figura misteriosa, ela aceita ser adorada, diferente dos outros anjos que não permitem. Eles dizem: não, nós somos criaturas também, essa figura misteriosa permite. Aliás, essa figura misteriosa, se fala que ver a ela era como ver o próprio Deus, só que com uma diferença: quando essa pessoa está junto de pecadores, essas pessoas não são mortas pela santidade de Deus. Sabe, uma vez Moisés disse para Deus: eu queria te ver face a face, e Moisés fala para ele: não dá, porque se você me ver face a face, você morre na mesma hora, consumido pela minha santidade. Mas essa figura misteriosa, o anjo do Senhor, é a presença de Deus. Olhar para Ele é enxergar para o próprio Deus.
Mas as pessoas que estão na presença não são mortas, nem consumidas pela santidade de Deus. Existe só uma figura na Bíblia inteira que se encaixa nessa descrição, que aceita ser adorado, que ver a Ele é como ver o próprio Deus, mas não ser consumido pela sua santidade. Jesus Cristo. E hoje os estudiosos da Bíblia falam que possivelmente o anjo do Senhor é a presença de Jesus no Antigo Testamento. E eu acho lindo da gente imaginar que possivelmente aquele que estava com eles na fornalha era o próprio Cristo. E é lindo a gente começar a imaginar e lembrar de que um dia o próprio Jesus entrou numa fornalha em nosso lugar. Para aquele que vivia na eternidade, viver aqui foi como passar 33 anos numa fornalha. Mas a cruz, especialmente a cruz, foi uma grande fornalha para Jesus. Como aqueles jovens, Jesus entrou na cruz porque ele estava sendo condenado por um império totalitário e injusto. Mas diferente daqueles jovens, Jesus estava na fornalha sozinho. Aqueles jovens estavam com ele, mas quando ele enfrentou a fornalha por amor a nós, ele estava sozinho. Na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento até o próprio Deus Pai o desampara, porque ele estava carregando o meu pecado, o teu pecado. Sabe, a gente muitas vezes vê essa história e a gente se sente tentado a pensar: bom, Deus não deixou eles queimar porque eles eram bons, porque eles eram justos, mas não é, eles eram pecadores. Vocês sabem por que eles não foram queimados na fornalha? Porque um dia o próprio Filho de Deus foi queimado no lugar deles, na cruz. Pagou o preço do pecado deles, dos meus e dos teus, e nos deu de presente a sua justiça. Se esse Deus não nos abandonou, mesmo diante da cruz, não vai ser agora que ele vai abandonar. E se diante da cruz a gente começou a parecer impossível, não, como é que Deus vai continuar guiando essa história? E no final a gente percebeu justamente que sim, esse fazia parte do plano de Deus, da nossa salvação. A gente pode de novo ter a confiança: Deus está conduzindo a minha vida, mesmo que pareça que está tudo dando errado, Deus continua conduzindo a minha vida, eu posso confiar nisso. Se em algumas filosofias a palavra-chave é desapego e em outras é negação, para nós a palavra-chave é confiança. Esse Deus permanece te amando, Ele permanece junto, Ele permanece te guiando. Continua firme, não abre mão das convicções, Ele vai te guiar. Se a gente não entende que esse Jesus entrou na nossa fornalha, em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, o sofrimento nos destrói, nos envenena. Ou a gente se revolta pensando: como pode, eu sou uma pessoa tão boa e Deus aqui deixando que isso aconteça comigo. Ou a gente se martiriza dizendo: é verdade, eu sou uma pessoa péssima, eu mereço isso. Agora, se a gente entende que nós somos pecadores, merecíamos a morte, mas Jesus morreu no nosso lugar, aí nós temos a força necessária para não sermos envenenados pelo mal, e de lembrarmos: esse Deus continua me amando, Ele não está me castigando. É verdade, eu não merecia nada, mas Ele me deu tudo. Eu vou seguir em frente, confiando. Bom, agora, bem da verdade, muitas vezes a realidade é que a gente cai, né? Às vezes a gente abre mão de convicções que não deveria. Talvez você está pesando um pouco a consciência, pensando em coisas que você não deveria ter feito, falado, pensado, agido, e você quer mudar. É o amor de Jesus, a graça dele, que nos dá a força de levantar, pedir perdão e recomeçar. Queria que você avaliasse: você tem mantido valores de honestidade, fidelidade, amor, mesmo quando não é conveniente? Ou você tem aberto mão desses princípios, acreditando que às vezes é justificável? Pensa nisso. 2,
Como você reage quando seus planos se frustram? Desesperado porque a sua vida desandou ou confiando que Deus continua guiando? Queria convidar você a tomar algumas decisões. Decida manter as convicções que a Bíblia ensina, mesmo diante de fornalhas. Mantenha as convicções, mantenha os princípios bíblicos. Decida confiar que Deus permanecerá te guiando sempre, mesmo quando as coisas parecerem desandar. E se você caiu, não tem problema. Decida recomeçar, porque esse Jesus não vai desistir de ti. Peça perdão, peça força e continue. E continue.